Boa tarde a todos. É uma alegria, uma satisfação participar desta audiência pública ao lado do Dr. Ives Gandra Martins, um jurista pelo qual eu tenho a maior admiração, também o Dr. Paulo Faria. Agradeço muito o convite feito pelo deputado Daniel Silveira e vou diretamente ao tema ativismo judicial. A grande questão do ativismo judicial, o grande perigo que ele representa, o grande mal que ele traz é um mal à democracia representativa. Nós prezamos um regime, lutamos para que esse regime fosse implantado. Eu, por exemplo, que moro no Rio de Janeiro, me lembro que com 20 e poucos anos peguei um ônibus na rodoviária do Rio e fui para São Paulo só para participar de uma grande manifestação na Praça da Sé, onde se pedia eleições diretas já para presidente da República. Por que isso? Porque nós queremos ser governados por agentes públicos eleitos pelo povo. Queremos que nossas leis sejam feitas por agentes públicos eleitos pelo povo. Nós não queremos ser governados por juízes, porque juízes são agentes públicos vitalícios e não eleitos. Quem vive governado por agentes públicos vitalícios e não eleitos é quem vive ou numa monarquia absoluta, como a Arábia Saudita, ou numa ditadura, como a Coreia do Norte. Nós lutamos pelo restabelecimento da democracia exatamente para que as leis e as políticas públicas fossem determinadas pelas pessoas eleitas por nós. Então, existe uma campanha eleitoral na qual, para dar um exemplo de ativismo judicial aqui do meu estado, do Rio de Janeiro, um dos exemplos mais espantosos, cujo pano de fundo é o seguinte: houve uma campanha para governador do estado, o governador do estado é a autoridade eleita pelo povo, a quem cabe decidir qual vai ser a política de segurança pública. E nós tínhamos, basicamente, resumidamente, duas propostas no meu estado. Um candidato ao governo preconizava um endurecimento na repressão ao crime organizado, que é um problema seríssimo na minha cidade, na região metropolitana, no meu estado como um todo. Aqui nós temos mais de 1.400 comunidades dominadas pelo crime organizado, 80% delas pelo tráfico, 3 facções do tráfico de entorpecentes, 20% mais ou menos dominadas pela milícia. E a população mais humilde, subjugada pelo crime organizado. Crime organizado no meu estado, os senhores sabem, tem como arma da preferência um fuzil. E a proposta desse candidato era que se intensificassem as ações de repressão a esse crime organizado nessas comunidades. Uma outra proposta, defendida por partidos mais à esquerda, era em sentido contrário, de que polícia não resolve, prender não resolve, e que as operações policiais, na verdade, seriam nocivas à população dessas comunidades, quando a outra corrente entende que nocivo a essas populações é viver subjugada por esses criminosos. Isso é do jogo democrático, duas visões distintas de política de segurança pública. O que fez o eleitor do Rio de Janeiro? Optou pela primeira. Optou por uma política de segurança pública de endurecimento na repressão. O que faz um dos partidos derrotado nas urnas? Vai ao Supremo e pede que o Supremo implemente a sua proposta de segurança pública. A proposta de segurança pública deste partido, a proposta que foi derrotada nas urnas. E o Supremo atende a esse pedido na ADPF 635 e proíbe a polícia, sob o pretexto estranho de que estávamos numa pandemia,
proíbe a polícia de realizar operações policiais, de realizar operações nas comunidades, justamente nas comunidades, onde a população mais humilde sofre, e sofre muito, e eu vejo isso há 30 anos nos autos dos processos criminais em que eu atuo, sofre nas mãos, seja de traficantes, seja de milicianos. Então, vejam, não se trata aqui simplesmente de questionar o mérito da decisão da DPF 635, da decisão do ministro Fachin, depois homologada pelo plenário por 8-3. Não é apenas o mérito. Nós já tivemos um governador, o governador Leonel Brizola, lá pelos anos 80, 90, que adotou uma medida praticamente idêntica. Ele proibiu, na época nós dizíamos, proibiu a polícia de subir o morro, né? Embora essas comunidades não fiquem, a rigor, todas localizadas em morros. Mas ele proibiu a polícia de reprimir o tráfico nas favelas do Rio de Janeiro. E isso significou, como está significando agora, um fortalecimento extraordinário do crime organizado. Foi quando o fuzil entrou para as páginas da crônica policial do Rio de Janeiro. Mas vejam, há uma diferença fundamental. O governador Leonel Brizola foi eleito pelo voto popular. E o que talvez seja mais importante ainda, ele tinha um mandato de 4 anos. Quando o mandato dele se encerrou, ele teve que submeter a sua administração ao crivo do voto popular. Porque ele pretendia não se reeleger, porque na época não existia reeleição, mas ele pretendia fazer, como é natural, o seu sucessor. E o que fez a população? A população mostrou a sua reprovação. As medidas que ele havia adotado na segurança pública, inclusive, e elegeu um sucessor de oposição a ele. Então, isso, repito, é do jogo democrático. Quando esse tipo de política de segurança pública é adotada não por uma autoridade eleita, mas por um tribunal, e esse é um exemplo de ativismo judicial, é um tribunal usurpando uma função que é do poder executivo, determinar qual é a política pública mais adequada na área de segurança pública. Quando essa decisão é adotada pelo ministro Fachin, é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, os juízes do Supremo são vitalícios. Eles não só não são eleitos, como eles jamais irão submeter suas decisões ao crivo do povo. O povo do Rio de Janeiro, que eu garanto, é majoritariamente contra essa decisão do Supremo, mas jamais terá oportunidade de expressar isso nas urnas. Por quê? Porque juízes não são submetidos ao critério das urnas. Então, é profundamente antidemocrático que uma autoridade não eleita assuma ou usurpe as funções que deveriam ser exercidas por autoridades eleitas pelo povo. Um outro exemplo flagrante de ativismo judicial, e que eu confesso jamais, com mais de 30 anos de magistério, lecionando direito processual penal, mas por algum tempo também lecionei direito penal, eu nunca pensei que teríamos que discutir o princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Eu não pensei que iria haver um órgão do Poder Judiciário criando figura penal por acórdão. É uma coisa espantosa. Essa criação do crime de homofobia, de novo, a questão não é o mérito. Eu, particularmente, acho que a homofobia é uma conduta reprovável. Estabelecer qualquer tipo de discriminação em função de orientação sexual é uma conduta reprovável. Mas se deve ser criminalizada, se deve ou não haver uma lei dizendo que quem praticar homofobia vai para a cadeia, é uma decisão que só pode ser tomada
pelos representantes eleitos pelo povo, porque eles prestam contas à população. O deputado Daniel Silveira presta contas à população a cada 4 anos, os seus colegas deputados prestam contas, os deputados estaduais, os senadores a cada 8 anos. O povo vai cobrar. O senhor criou essa lei é ruim, não vou mais votar no senhor. O senhor criou essa lei é muito boa, vou continuar votando no senhor, vou reelegê-lo. Mas isso não acontece com o ministro Luiz Roberto Barroso, isso não acontece com o ministro Fachin, isso não acontece com o ministro Alexandre de Moraes. Eles têm a tranquilidade de não ter que submeter suas decisões ao crivo da vontade popular. Eles são agentes públicos vitalícios. Eles não podem legislar. E, principalmente, eles não podem legislar sobre direito penal. A lei penal é a única lei capaz de nos mandar para a prisão. E ela só pode ser criada por representantes eleitos pelo povo. E nunca por juízes vitalícios e não eleitos. E vejam, muitas vezes o ativismo judicial vem disfarçado de interpretação da lei. O juiz legisla, o juiz exerce a função do legislador, usurpa essa função, mas o faz dizendo, não, absolutamente, eu não estou legislando, eu estou interpretando. Mas só se pode interpretar aquilo que dá margem à interpretação. Se você tem um artigo 53 da Constituição Federal dizendo que o deputado Daniel Silveira, por exemplo, tem imunidade penal para quaisquer opiniões, palavras e votos. Qualquer, não está aberto à interpretação, como dizia o grande Justice da Suprema Corte Americana, Antonin Scalia, quando a lei é clara, é game over, dizia ele, é game over. Não adianta, não faz sentido, não é lícito usar subterfúgio dizendo, não, mas agora nós temos que levar em conta a vontade do legislador. Não tem que levar em conta a vontade do legislador. Isso é um subterfúgio duplamente equivocado. Scalia fala com muita propriedade sobre isso. Primeiro porque a vontade do legislador, na maior parte das vezes, é uma adivinhação, é uma educated guess, como dizem os americanos. Ou é chute, como se diria mais popularmente no Brasil. Qual foi a vontade do Constituinte quando aprovou o artigo 53 da Constituição Federal? Diz o ministro do Supremo, a vontade dele não foi jamais a de permitir que se fizesse o uso de palavras ou opiniões antidemocráticos. Não é verdade isso. Nós temos uns 3 ou 4 partidos comunistas legalmente registrados, legalmente em atuação, e cuja visão política é profundamente antidemocrática. E eles podem, sim, eles podem fazer uma sessão comemorativa na Câmara dos Deputados dos 100 anos da Revolução Comunista na União Soviética, na Rússia, que implantou um regime totalitário. Eles têm esse direito e fizeram isso, numa sessão solene presidida, inclusive, por, na época, deputado federal do PSOL, aqui do meu estado. Então, quem foi que disse que a liberdade ou a imunidade do deputado para opiniões e palavras está condicionada a essas opiniões e palavras serem pró-democracia? Não é verdade. Absolutamente não é verdade. Essa imunidade é garantida para quaisquer opiniões a favor ou contra a democracia, para quaisquer palavras a favor ou contra a democracia. Então, se o deputado Daniel Silveira emitiu uma opinião contra a democracia, e eu nem acho que tenha emitido, mas se o fez, essa imunidade também o protege nesse caso. A nossa referência tem que ser o texto legal, porque senão não há segurança jurídica. Imaginem um cidadão que lê um texto legal que diz para ele, você tem imunidade penal para qualquer opinião. E aí ele faz um discurso falando mal de ministros do Supremo e vem o Supremo e diz quaisquer, menos aquelas que importem em criticar o Supremo Tribunal Federal. E então você vai para a cadeia.
né? Mas eu fiz o que a lei me garantia, me assegurava. Não, mas isso é uma interpretação literal do texto. Nós não aceitamos isso. Nós vamos fazer a interpretação de acordo com a vontade do legislador. Isso é errado. No Rio de Janeiro, nós tivemos uma situação, aliás, eu não tenho absoluta certeza se foi no Rio de Janeiro, existe uma churrascaria, uma rede de churrascarias, que durante a pandemia se viu forçada a demitir vários garçons, vários empregados, vários funcionários. E procedeu às demissões absolutamente de acordo com a legislação trabalhista, pagando o que tinha que pagar a cada um dos funcionários demitidos. Pois bem, foi ajuizada uma reclamação trabalhista, na qual a juíza condenou essa rede de churrascarias, condenou essa empresa a pagar, se não me falha a memória, 14 milhões de reais. E na sentença ela dizia: eu reconheço que o empregador pagou todas as verbas que a lei exigia que ele pagasse. No entanto, eu entendo que essas demissões não estão de acordo com o espírito da Constituição, com o princípio X ou o princípio Y da Constituição. E aí condena o sujeito a pagar 14 milhões. Ele foi condenado porque cumpriu a lei. Como é que se pode ter segurança jurídica numa situação dessas, em que você afasta a regra expressa da lei para invocar a sua visão muito particular do que seja o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da segurança pública ou da defesa da vida, princípios que podem estar presentes em legislações e em políticas públicas diferentes, porque não são questão de interpretação de lei. São questões, como disse o ministro Fux no seu discurso de posse no Supremo, de opções políticas, de opções morais. Infelizmente, eu acho que ficou só no discurso de posse. O princípio da dignidade da pessoa humana pode estar presente numa política pública de maior enfrentamento à criminalidade em comunidades dominadas pelo crime organizado. Como pode estar presente numa política oposta, de não enfrentamento. O princípio da defesa da vida pode estar presente numa política desarmamentista. Como pode estar presente, dependendo da opção política que você faz, numa política de facilitar a posse de armas para que o cidadão comum possa se defender dos marginais que eventualmente invadam sua casa. Então, aqui nós não estamos falando de interpretação de texto legal. Nós estamos falando de opções políticas que devem ser tomadas pela população através dos seus representantes eleitos. De novo, citando Scalia, primeiro discutem-se as várias propostas e depois se vota. E quem tiver mais voto, ganha. Se quem tiver mais voto foi quem propõe que a polícia não suba morro, que se respeite essa opção da maioria da população. Se quem tem mais voto é a corrente que sustenta que as operações policiais devem ser intensificadas, então que se respeite essa opção da população até que chegue um novo momento da população ser consultada. Scalia dizia: eu não quero viver num país governado por 9 juízes vitalícios e não eleitos. Lá são 9, né? Aqui são 11. Eu não quero, e olha que ele era um deles, né? Ele era um dos 9. Eu não quero viver num país governado por 11 juízes vitalícios e não eleitos. Se fossem 11 juízes conservadores, e eu me considero um liberal conservador, ainda assim eu não ia querer. Eu não quero. Não importa se esses juízes são conservadores, liberais, progressistas, socialistas, esquerdistas, o que importa é eles não foram eleitos. Eles não podem conduzir os destinos da nação. Eles representam, como disse com absoluta propriedade de sempre o doutor Ives Gandra, o único poder que não nasce do voto popular, não nasce da representação popular. Uma vez me perguntaram: mas você está querendo dizer
que o Poder Judiciário é aquele que tem que ter a atuação mais restrita de todos? É exatamente isso que eu quero dizer. É exatamente isso que eu quero dizer. Né? Então, que fique claro, combater o ativismo judicial é lutar pela democracia representativa. Muito obrigado. Procurador Marcelo Rocha Monteiro, a explanação muito mais do que perfeita dentro do que o jurídico, né, o judiciário deveria agir. E o ativismo judicial, né, e aqui eu posso falar tranquilamente, seguramente, né, nós temos hoje presos políticos no Brasil, que é um absurdo em um Estado democrático de direito, né, começa pelo Roberto Jefferson, dirigente